E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Iremos iniciar nossa aula aqui de resolução de questões e o nosso conteúdo aqui vai ser cálculo estequiométrico. Vamos relembrar um pouquinho, do nosso conteúdo, relembrar um pouquinho de cálculo estequiométrico, resolver algumas questões envolvendo também rendimento, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, vamos relembrar aqui o que é que pode ser cobrado na parte de cálculo, né? Deixa eu colocar aqui a canetinha. Então vamos lá iniciar. Então eu vou colocar aqui uma equação química para a gente ver as possibilidades. Vou colocar aqui um N2 mais 3H2 vai formar amônia. Pronto, aqui a gente tem a equação química, certo? Que a gente tem os coeficientes, a gente tem os reagentes, né? Que está antes da seta, e tem o produto, o que está depois. O que é que pode ser cobrado na parte de cálculo estequiométrico? A gente pode estar cobrando o número de mols, certo? A gente pode estar cobrando mol, a gente pode estar cobrando moléculas, a gente pode estar cobrando a massa e a gente pode estar cobrando o volume. Tudo isso daqui ele pode ser cobrado, na parte de cálculo estequiométrico. Vou mudar aqui a cor da caneta. Quando estiver pedindo mol, o número de mol vai ser o coeficiente da minha equação. A gente vai ver, um passo a passo, de como está fazendo aí para estar resolvendo aí as questões de cálculo estequiométrico. Esse conteúdo, a gente requer o conhecimento de outros conteúdos, como a parte de transformação de unidades, de nomenclatura, de balanceamento de equação, massa atômica molecular, mol, mol e massa molar, volume e as leis ponderais. Esse conteúdo está associado a outros conteúdos. Então, para a gente descobrir aqui o número de mol, a gente teria que ver se a equação já está balanceada, A questão já me deu aqui a equação e eu já vi que ela já está balanceada. Então, o coeficiente aqui da minha equação, os coeficientes aqui vai ser o número de mols. Por exemplo, quantos mols eu tenho aqui? Aqui eu tenho 1 mol. Tenho 1 mol de N2, gás nitrogênio. Aqui eu tenho 3 mols de gás hidrogênio. E aqui eu tenho 2 mols de amônio. Então, o número de mols aqui vai ser o meu coeficiente. O número de moléculas, a gente vai relembrar lá da constante de Avogadro, que o mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 entidades, partículas. Então, como aqui eu tenho 1 mol, então eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Aqui eu tenho 3 mols, aí eu vou fazer 3 vezes 6, Então eu vou ter 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E aqui eu tenho 2 mols, cada mol é 6, então eu vou ter o que? 12 vezes 10 elevado a 23. A massa atômica, a massa a gente ouve na tabela periódica, ou a questão vai dar em dados. Eu vou colocar aqui do lado aqui, a massa do nitrogênio é 14, a massa do hidrogênio é 1, e eu acho que é só esses dois nessa questão, nitrogênio e o hidrogênio. Então a questão vai me dar aqui em dados. A massa, o que é que eu tenho aqui no N2? Eu tenho 1 mol de N2, então cada nitrogênio é 14. Então aqui eu tenho 2 nitrogênio, 2N, então 14 mais 14, 28 gramas aqui do N2. Do hidrogênio, cada hidrogênio é 1, tem massa 1, E aqui eu tenho 6 hidrogênio, Eu tenho o coeficiente aqui 3, multiplicando pelo 2 aqui, 3 vezes 2, 6 hidrogênio. Cada hidrogênio é 1, então 6 vezes 1, vou ter aqui 6 gramas. Da amônia, do NH3, eu tenho que lembrar do coeficiente aqui também, para mim
para não esquecer na hora do cálculo. Eu tenho aqui um N, né? Um N é 14, mais 3 hidrogênio, 14 com 3, 17, só que eu tenho isso daqui duas vezes, né? Eu tenho 2 mols. Então 17 vezes 2 vai dar 34 gramas. Bom, então eu consigo fazer assim também, ó, por parte, ó, 2N, né? Cada N é 14, então aqui eu tenho 28. E tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênio. Então, cada hidrogênio é 1, né? Eu vou ter aqui 6. Então, 28 com 6, também vou chegar no 34. Lembrando, né, que a soma, né, das massas aqui, dos valores aqui dos meus reagentes, vai ser igual, né, ao valor do meu produto, certo? A lei da conservação das massas. Então a gente já viu que pode ser cobrado em mol, né? Já viu que pode ser pedido molécula, massa e também pode ser pedido volume. A gente vai lembrar, né, que em 1 mol eu vou ter 22,4 litros, certo? Às vezes a questão não me dá essa informação, né? Eu tenho que saber. Então, como aqui eu tenho 1 mol, então eu vou ter 22,4 litros. Aqui do H2 eu tenho 3 mols, então vai ser 3 vezes 22,4, que vai dar 67,2 litros. E aqui eu vou ter 2 mols, cada mol é 22,4, então eu vou ter 44,8 litros. Então, o cálculo estequiométrico ele pode pedir um desses tópicos aqui, ou ele vai pedir o mol, ele vai pedir molécula, vai pedir massa, vai pedir o volume. Ele pode também fazer uma relação, né, entre mol e massa, né, por exemplo, entre mol e volume. Vai depender muito da questão. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos ver um passo a passo, né, que a gente precisa para estar montando aí, para estar resolvendo aí o cálculo estequiométrico. O primeiro passo, vou colocar aqui, o primeiro passo é eu montar a equação química. Montar a equação. O segundo passo é eu balancear a equação. Meu terceiro passo é a leitura, né? Vou fazer uma leitura detalhada da questão para me identificar os valores, né? E o que eu vou utilizar. E o quarto passo eu vou fazer a regra de 3. Lembrar que a primeira linha sempre eu vou tirar da equação, né? E a segunda linha eu vou tirar do enunciado. Então, é o passo a passo, né, que eu tenho que fazer para me estar resolvendo aí uma questão de estequiometria. Ok? Vamos aqui resolver aqui as questões. Então, não esquecer, monta a equação, vê se está balanceado, faz a leitura, né, identifica o que é que vai ser utilizado e faz a regra de 3. Vamos aqui na nossa primeira questão. Bom, então, vamos lá. O menor dos hidrocarbonetos, né, o metano, CH4, é um gás incolor e pode causar danos ao sistema nervoso central se for inalado. Pode ser obtido da decomposição do lixo orgânico, assim como sofrer combustão, como mostra a reação balanceada. A massa de metano, que em gramas precisa entrar em combustão para que seja produzido exatamente 54 gramas de água, é igual a... Então vamos lá, né? O passo a passo. Qual é o primeiro passo aí da questão? Montar a equação. A questão já me deu a equação. Então, o primeiro passo, né, que eu teria que ver lá, já foi feito. Então, o primeiro passo, que era montar a equação, eu não preciso fazer porque a questão já me deu a equação. O que é que eu tenho que ver? Se ela está balanceada. Bom, vamos analisar aqui. Eu tenho um carbono, tenho 4 hidrogênio, tenho 4 oxigênio, 2 e 2, 4. Então, a minha equação está balanceada. Então, o passo 1 e o 2, né, do passo a passo que a gente viu, né, já está feito. Eu não preciso fazer. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a leitura para me identificar o que é que eu vou utilizar na minha regra de 3. Lembrando que pode ter aqui 10 substâncias. Né? Eu só vou destacar 2 para montar a regra de 3. Então, fazendo a leitura da questão, o que é que eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando, a questão já pede aqui, ó, a massa de metano,
Ó, qual é a massa de metano em gramas? Para que seja produzido exatamente 54 gramas de água. Então, o que é que eu vou usar? Eu vou usar o metano e vou usar a água. Então, da minha equação, das 4 substâncias aqui, eu vou estar usando o metano e a água. Agora, eu tenho que saber quem é o metano, né, e quem é a água. O metano, a questão já me deu aqui a fórmula, que é o CH4. Às vezes a questão não dá, né? Você precisa saber, por isso a importância lá da parte de nomenclatura. Então eu vou destacar aqui o que é que eu vou usar na minha equação, né? Eu vou usar aqui o metano e vou usar aqui a água. Eu vou colocar aqui, vou replicar aqui só os dois que eu vou usar. Eu vou usar o metano e vou usar a água, colocando aí os coeficientes, né? Já balanceado. Como eu quero que a massa, né? A primeira linha aqui da minha equação, a minha primeira linha da regra de 3, eu vou estar tirando da equação. Então, qual é a massa aqui do metano, né, do CH4? Aí ele dá algumas informações. Ó, o carbono é 12, o hidrogênio é 1. Então, aqui eu tenho um carbono, que é 12, mais 4 hidrogênio. Cada hidrogênio é 1, então eu vou ter 4 aqui. Então, eu vou ter 12 com 4. Aqui eu vou ter 16 gramas aqui do metano. Da água. Vamos lá. Eu costumo fazer assim, ó, eu faço logo aqui da molécula, né, da substância aqui, depois eu multiplico aqui pelo coeficiente. Eu tenho 2 hidrogênio, cada hidrogênio é 1, então aqui eu vou ter 2, mais um oxigênio 16, né? Então 2 mais 16 dá 18. Só que eu tenho que multiplicar por 2, né, que eu vou ter aqui 2 mols. Então 18 vezes 2, eu vou ter 36 gramas. Pronto, o que foi que eu fiz aqui? A questão já me deu a equação, já está balanceada. Fiz a leitura, identifiquei as duas substâncias que eu vou estar utilizando para montar minha regra de 3. A primeira linha sempre é da equação. A segunda linha eu vou fazer a leitura da questão para me identificar, né? Então aqui, ó, a massa de metano que em gramas precisa entrar em combustão para que seja produzida exatamente 54 gramas de água. Ou seja, o que eu tenho que descobrir aqui é a massa do metano. Então é X. E os 54 gramas aqui de água abaixo da H2O. 54 gramas. O que eu fiz aqui? Já tenho a minha regra de 3. Tá bom? Vou só resolver, fazer aqui o cruz credo. Então vai ficar 36x, fazendo a multiplicação aí de 16 vezes 54, eu vou chegar no valor de 864. Isolo x, divide o segundo termo pelo primeiro. Essa divisão aí eu vou chegar no valor 24 gramas. Deixa eu apagar aqui. Pronto, vou chegar aqui no valor de 24 gramas de metano. 24 gramas de metano. Bom, gabarito aqui o item B. Bom, questãozinha aí bem interessante. Para a próxima questão. Vamos lá, questão aqui já me deu a minha equação. Vou só analisar se ela está balanceada. Bom, cobre, meio vezes 2 de oxigênio vai dar 1 e está aqui o oxigênio. Tá, a minha questão está balanceada. Então, o passo 1 e o 2, né, da estequiometria, né, já foi feito. Que é montar a equação, a questão já me deu, ela está balanceada. Agora eu vou fazer a leitura para me identificar o que é que eu vou estar utilizando. Certo? Eu vou aqui logo para o comando da questão e ele quer saber, ó, a massa de óxido cúprico. Então eu vou usar aqui o óxido cúprico e o cobre metálico, tá bom? Então o óxido cúprico é esse carinha aqui, ó, o CuO, e o cobre metálico, né, é o Cu. Então vou estar utilizando esses dois aí. Vou estar replicando aqui, ó, Cu e o óxido cúprico. Então, coloquei os dois aí que eu vou estar utilizando. A questão pede a massa. Então, eu vou fazer a massa aqui. Com a massa do cobre, né, a questão já me dá, ó, 63,5. Então, aqui é 63,5 gramas.
a massa do óxido, né, óxido cúprico, o cobre é 63,5, o oxigênio é 16. Fazendo essa soma aí, eu vou chegar em 79,5. Então, primeira linha, retirei as informações aí da minha equação. Agora eu vou ler a questão, né? Ele quer saber a massa de óxido cúprico, né? Então aqui vai ser o X. E esse 2,54 aqui vai ser do cobre metálico. 2,54 gramas. Bom, vou montar aqui a minha regra de 3. Vai ficar 63,5x. 79,5 vezes 2,54 vai dar 201,93. 201,93. Isolo x, divido o segundo termo pelo primeiro, vou chegar num valor igual a 3,18 gramas. 3,18 gramas, gabarito item C. Vamos lá, ok, pessoal? Tudo tranquilo? Próxima questão. Questão também já me dá... Estou em direto aqui, pessoal, para a gente estar otimizando o tempo, tá bom? Vocês façam a leitura aí das questões aí com calma. Já pego a questão, já bato o olho, né? E já vejo a minha equação. O que é que eu vou analisar? Se ela está balanceada. P4 ok, 5 vezes 2, 10 oxigênio, 10 oxigênio. Minha equação está balanceada. Então, o que é que eu vou estar utilizando aqui na minha equação? A questão fala do fósforo branco. E aqui no comando da questão, ele fala, ó, na reação de 248 gramas de P4, então é o que eu vou usar, ele quer saber a massa de O2. Então, o que é que eu vou estar utilizando? O P4 e o O2. Então, vou replicar aqui o que é que eu vou estar utilizando. P4 e o O2. Deixa eu colocar aqui o coeficiente, certo? Para mim não esquecer. Vou colocar aqui mais embaixo. Vou colocar aqui, ó. Vou só replicar o que eu vou utilizar. Vou estar utilizando o P4 e o 5 mol de O2. Questão pede massa, né? Então, beleza. Cada fósforo é 31. Só que eu tenho 4. Então, 31 vezes 4 vai dar 124 gramas. Muito cuidado aqui, pessoal, para não errar. Eu tenho quantos oxigênio aqui? Ó? Eu tenho que fazer uma multiplicação aqui do meu coeficiente. Ó? 5 vezes 2. Certo? Aqui eu tenho 10 oxigênio. Cada oxigênio é 16. Então, 10 vezes 16, 160 gramas. Pronto. Equação, questão deu a equação, já está balanceada. Fiz a leitura, né? Identifiquei o que é que eu vou usar. A primeira linha da minha regra de 3, eu vou pegar as informações da equação. Agora eu vou ler a questão. Na reação de 248 gramas de P4, então 248 vem aqui no P4. Eu vou ter quantas gramas de oxigênio? Então aqui vai ser o X, certo? Pessoal, para a gente ganhar tempo, ó, vou ver aqui uma proporção. Ó, do P4 aqui, ó, o que foi que aconteceu aqui do P4? Vocês percebem aí que dobrou, né, o valor de 124 foi para 248. Então, se desse lado aqui dobrou, isso daqui também vai acontecer a mesma coisa. Se é 160, né, que vai ser quanto agora? O meu X aqui vai ser 320 gramas, bom? Mas você faça, né, regra de 3, 124x, né, multiplique o 248 por 60, depois faça a divisão que vocês vão chegar aqui nesse mesmo valor, bom? Estou otimizando o tempo aqui, né, que às vezes, né, o Enem gosta muito de trabalhar com esses valores assim, bom? Porque no Enem só é aproximadamente 3 minutos por questão, né, a gente não vai gastar muito tempo fazendo os cálculos, né, eles já colocam nesse estilo aqui. Então analise, né, se vocês vêem alguma proporção, né, de se multiplica, se divide, que facilita o cálculo, tá bom? Então aqui essa questão fica o gabarito item B, 320, bom? Vamos aqui para a nossa próxima questão.
Próxima questão. Questão, já bati o olho na questão, já identifiquei que ela me deu a equação, certo? E vou analisar se ela está balanceada. Deixa eu ver aqui, 2 hidrogênio e 2 oxigênio. Não, a questão não está balanceada, então eu vou ter que balancear. Vou replicar aqui a questão de novo. H2 mais O2 vai formar água, certo? Vamos lá. Tenho 2 hidrogênio, só que aqui eu tenho 2 oxigênio. E aqui eu só tenho 1. Então o que é que eu vou fazer? Vou apagar aqui. Vou ter que igualar aí o meu número de oxigênio. Então aqui, outra cor aqui. Vou colocar aqui um 2. Por quê? Para me igualar aqui meu número de oxigênio. Ó. Aqui nos reagentes eu tenho 2 oxigênio, aqui eu só tinha 1, coloquei o 2 aqui para igualar. Quando eu coloco o 2 aqui para acertar os oxigênios, eu coloco o 2 aqui no hidrogênio. Então agora eu vou ter quantos hidrogênios? Vou ter 4. E aqui eu só tenho 2. O que é que eu faço? Boto o 2 aqui para mim ter os valores iguais nos reagentes e produtos. Então eu tenho a minha equação agora balanceada. Aqui não tem nada, botar 1. Ok, a questão me deu a equação, né? Não estava balanceado, eu fiz o balanceamento. Agora eu vou ler a questão, né, para identificar o que é que eu vou estar utilizando. Eu vou logo aqui para o comando. Ó. O comando da questão pede qual o número de mols de água. Então já sei que eu vou estar utilizando a água e vou estar utilizando aqui o oxigênio. Então vou estar utilizando esses dois. Está utilizando a água e o oxigênio. E ele fala aqui em mols. Né? Lembrando que o número de mols, né, é o valor do meu coeficiente. Então aqui na minha equação, né, que é a primeira linha da regra de 3 vem da equação. Eu tenho quantos mols aqui de oxigênio? Tenho 1 mol, porque o coeficiente aí é 1. E aqui eu tenho 2 mols de água. Primeira informação, né, eu tirei aqui da minha equação. Agora eu vou ler a questão. Ó. Qual o número de mols de água? Então da água aqui vai ser o X, certo? Não tem um valor. É formado na reação de 0,25 mol de oxigênio. Então aqui no oxigênio vai ser 0,25 mol também, certo? Fazendo essa regra de 3 aí, ó, eu consigo até identificar aqui um padrão, né? Ó, de 1 para 0,25, né, foi dividido aqui por 4. Então teria que dividir aqui por 4 também. 2 dividido por 4, né, o gabarito da questão aí vai ser meio. Mas vamos fazer aqui. Fazendo aqui a regra de 3, ó. Vai ficar 1 mol vezes x, vai ficar x. E 2 vezes 0,25 vai dar 0,5 mol de H2O. Bom, 0,5, gabarito, item B. Tranquilo? Próxima questão. Questãozinha do Enem 2018. Vamos lá. A minha questão aí já deu a equação. Não preciso montar. Preciso ver agora se ela está balanceada. Certo? Analisando aqui, a questão não está balanceada. Então, vou precisar fazer o balanceamento da questão. Bom, então vamos lá. Vou começar aqui pela prata. Pela prata aqui eu tenho 2 pratas, né? Aqui eu só tenho uma. Então o que é que eu faço? Colocar o 2 aqui. Só que aqui no S, no enxofre, eu tenho 3. E aqui eu só tenho 1. Bom, então eu vou ter que colocar o 3 aqui, ó. Vai ficar o 3 enxofre. Só que quando eu coloco o 3 aqui no S, ele mexe na prata, né? 3 vezes 2 vai ficar 6. Então, o último aqui, vou ter que mexer de novo. Então, aqui, na verdade, vai ser 6. Então, já acertei a prata, já acertei aqui o enxofre.
E está faltando acertar só o alumínio. Que aqui eu tenho Al2, colocar o 2 aqui. E aqui não tem nada, fica 1. Pronto, fiz o balanceamento aí da minha equação. Vamos identificar o que ele quer utilizar. Ele quer a massa de prata metálica. Massa de prata metálica. A prata é essa daqui, ó, a prata metálica, ó. Que será regenerado na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de Ag2S. Que é esse carinha aqui, ó. Então já identifiquei os dois que eu vou usar. Então o que é que eu vou fazer agora? A questão pede massa, né? Então eu vou fazer a massa disso daqui, ó. A massa, né, deixa eu anotar aqui. Eu vou estar utilizando o 3Ag2S e vou estar utilizando o 6Ag. Bom, a questão dá, certo? A massa molar aqui dos elementos. Bom, aqui eu vou ter 3 vezes 2, 6 prata, cada um é 108. E vou ter 3S, 3 enxofre, cada um 32. Fazendo essa continha aí, eu vou chegar no valor de 744 gramas. Bom, as 6 prata aqui, ó, cada um é 108. Então 108 aí vezes 6 vai dar 648 gramas. Primeira linha aí, retirei as informações da minha equação. A segunda, né, a segunda linha da regra de 3, eu vou ler aqui, vou fazer uma leitura aqui da questão, né? Utilizando o processo de escrita, a massa de prata metálica, ou seja, eu não tenho a massa da prata metálica, né? Então X vai ser aqui, que será regenerado na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de Ag2S. Então 2,48 aqui. Bom, montei a minha regra de 3. Vai dar 744x. Fazendo essa multiplicação aí, eu vou chegar em 1607, aproximadamente aí 1607, né, 0,04. Fazendo essa divisão, eu vou chegar no valor igual a 2,16 gramas. Bom, gabarito item D. Bom, questãozinho aí do Enem. Vamos aqui para a nossa próxima questão. E aqui, opa, passou não. Pronto. Essa questão, a gente percebe aí que eu já tenho aí a minha equação já montada. Então, passo 1 lá do cálculo estequiométrico, né, já foi. O que é que eu tenho que analisar agora? Ver se a minha equação está balanceada. Bom, fazendo a análise aqui, 3 manganês, ok. 3 vezes 2, 6. Tem um alumínio aqui, né, que é um metal, 4 alumínio. A minha equação está balanceada. Então, a questão me deu a equação, já está balanceado. O que eu vou fazer agora é a leitura para me identificar o que é que eu vou estar utilizando aí, certo, a minha equação. Bom, aqui, o que é que eu vou estar utilizando? O alumínio e o manganês. Vou estar utilizando o alumínio e o manganês. O alumínio é esse aqui, ó, e o manganês é esse daqui. Vou replicar aqui. 4Al e o 3Mn. Bom, questão que é o que? Que é a massa em kg. O alumínio, cada alumínio é 27. Eu tenho 4 alumínio aqui, então 27 vezes 4 vai dar 108 gramas. O manganês é 55. Cada um é 55. Eu tenho 3, 55 vezes 3, vou chegar em 165 gramas. Bom, considerando que o rendimento seja 100%, a massa de alumínio em quilogramas, que deve reagir completamente para obter 165 kg de manganês. Então, abaixo do manganês, vou colocar 165 kg. Ele quer o que é a massa de alumínio.
Ó, pessoal, nessa questão aqui eu vou parar aqui, né? Vou nem fazer o cálculo, não. Foi o que aconteceu aqui no manganês, ó. Permaneceu igual, né? O valor mudou só a grandeza, ó. Tem uns 165 gramas, foi para 165 quilos. O que é que vai acontecer aqui no alumínio? Eu tenho 108 gramas. O que é que vai acontecer aqui? 108 quilogramas. Bom, gabarito tem B. Mas se vocês quiserem fazer o cálculo aí da regra de 3, né? Multiplique, depois divide. Vocês vão chegar aqui também em 108 quilogramas. Então, nessa questão, né, já pega um pouquinho de rendimento, certo? Como aqui o rendimento foi 100%, então o resultado aqui foi o 100%. Então, o gabarito tem B. Próxima questão. Questão do Enem. Para se obter 1,5 kg de dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair e tratar-se 1 tonelada do minério. Aí sim, o rendimento dado em porcentagem em massa do tratamento até chegar ao dióxido de urânio puro é de... Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui 1 tonelada. Cadê aqui a caneta? 1 tonelada e aqui eu tenho 1 quilos. Então eu vou ter que converter, certo? 1 tonelada. Opa. 1 tonelada eu tenho 1.000 quilogramas. Isso daqui é o meu 100%. Eu quero saber 1,5 quilogramas, né? Qual vai ser aqui a porcentagem? Então, fazendo a regra de 3 aí, vai ficar 1000x, né, igual a 150. Isolo x, divide o segundo termo pelo primeiro. Posso até cortar aqui. Essa divisão aí vai ficar 0,15% gabarito item B. Próxima questão. Vamos lá, a questão também já me deu a minha equação. E eu acho que ela já está balanceada aqui. Cálcio, cadê o cálcio aqui? Carbono, 2 hidrogênio. A questão já está balanceada, tá bom? Então, passo 1 e 2 já foi, que é montar a equação e balancear. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a leitura da questão, né, para me identificar o que é que vai ser utilizado. Então, o que é que eu vou utilizar? Considerando, vou estar utilizando aqui a massa do dióxido de carbono. E vou estar utilizando o que? A questão daqui no início aqui, ó. O KCO3, certo? Vou estar utilizando esses dois aí. Então, já vou anotar aqui o KCO3 e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono eu tenho que saber que é o CO2. Bom, então eu tenho isso daí. Vamos fazer aqui, como a questão pede a massa, é uma questão também de rendimento. Então tenho que fazer dois cálculos. Vou fazer logo aqui o primeiro, né? A massa aqui do carbonato aqui, do KCO3, é o carbono, o cálcio, cadê o cálcio? 40, o carbono é 12, cada oxigênio é 16, né? 16 vezes 3, 48. 48 com 12 do carbono, 60 com 40 do cálcio, 100. Então aqui vai ser 100 gramas. E aqui um carbono é 12, cada oxigênio é 16, eu tenho 2, então dá 32 com 12, 44 gramas. Então, primeira linha da minha regra de 3 da equação. Agora eu vou ler aqui a questão, né? Extrair os valores, ó. 1 grama de KCO3, 1 grama. E eu vou querer aqui o valor aqui a massa de dióxido de carbono produzida, ó, X. Então, fazendo aí a minha regra de 3, vai ficar 100x igual a 44. X é igual a 44 dividido por 100, dá igual a 0,44 gramas. Certo? Isso daí tem gabarito, né? Gabarito item E. Só que a questão não está pedindo 100%. Né? Isso aqui seria o rendimento de 100%. Eu quero apenas 60%.
Muito cuidado, pessoal. Então, o meu resultado aqui sempre vai ser o 100%, ó. 0,44 é o 100% e eu quero 60%. Vamos fazer aqui uma regrazinha de 3. Então, vai dar 100x, 60 vezes 0,44 vai dar 26,4. Isolo x, divide o segundo termo pelo primeiro. Vou chegar no x igual a 0,264. Bom, gabarito item B, que o gabarito considerou só dois números depois da vírgula. Bom, então questãozinha interessante aí, a gente fez aí um cálculo estequiométrico, né, e no final precisou fazer um rendimento aí, certo? Galera não se atentasse, né, no primeiro cálculo aqui já fechava o olho e marcava o item E. Bom, cuidado para não esquecer do percentual. Vamos lá, pessoal, a questão aqui, a próxima questão, já me dá a equação, certo? Analisando aqui, ela já está balanceada, bom? Então vamos lá, observe a equação abaixo que representa a calcinação de 1 mol de carbonato de cálcio. Bom, e ele pede o volume de CO2 considerando o rendimento reacional de 80%. Bom, então vamos ver aqui. Então o que é que eu tenho, né? 1 mol, né, em volume é 22,4 né, litros. Isso daqui é o que? O meu 100%. Bom, eu quero quantos por cento aqui? Eu quero 80%, certo? Isso aqui vai ser quanto? Bom, então aqui só fazer a regra de 3, tá certo? Só analisando os itens aí, pessoal, ó, se 22,4 é 100%, 80% vai ser um valor menos do que 22,4, né? Então a gente só fica aí com o item D, né? 17,9 litros, né? Aí vamos fazer aqui a regra de 3. 100x, 22,4 vezes 80 vai dar 1792. Vamos isolar o x aqui, dividir o segundo termo pelo primeiro. Vou chegar em 17,92 litros, né? Ficando aí com o gabarito item D. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 8. Questão 8. Questão pode ser um pouquinho confusa, viu, pessoal? Essa questão aqui tem que ter atenção. A questão já me dá a equação e analisando que ela já está balanceada. Bom, então vamos ler a questão aqui, ó. O ácido sulfonílico, né, utilizado na fabricação de corantes, pode ser obtido industrialmente por meio da reação entre o ácido sulfúrico e a anilina, de acordo com a equação química representada abaixo. A massa de anilina necessária para se preparar 150 gramas desse ácido, utilizando-se quantidade suficiente de ácido sulfúrico, espera-se um rendimento de 100%, é em valores arredondados de... Então aqui eu tenho que saber quem é o ácido sulfanílico e quem é a anilina. Então, deixa eu marcar aqui a canetinha. Então aqui eu vou ter que saber quem é a anilina e quem é o ácido sulfanílico. Bom, os dois aí que eu tenho que estar utilizando aí na minha questão. Vamos lá. Como é que eu vou saber quem é? Vamos aqui para o enunciado da questão. Ó. O ácido sulfanílico ele é obtido por meio da reação entre o ácido sulfúrico e a anilina. Então aqui, ó, que é o ácido sulfúrico. Então esse carinha aqui vai ser quem? Vai ser a anilina. E o que vai ser formado aqui, né, obtido, é o meu ácido sulfanílico, né, porque esse daqui é a água. Então, eu vou colocar aqui os dois que eu vou estar utilizando, né, que é o C6H5NH2, que é a anilina, e o ácido sulfanílico, que é o C6H7NO3S. Bom, a questão que é o que? Que é pedir a massa, né? Então, fazendo a massa aqui da anilina, né? Fazendo esse cálculo aqui, né? Cada carbono é 12, né? Aqui eu tenho 6. Cada hidrogênio é 1.
Aqui eu tenho 5 mais 2, 7. Cada nitrógeno é 14. Fazendo essa somazinha aí, eu vou chegar no valor de 93 gramas. E o valor aqui do meu ácido sulfonílico, né? Eu vou chegar no valor aí de 173 gramas, né? Se eu for fazer o cálculo aí de cada elemento. Pronto, primeira linha aí da minha equação, certo? Agora vamos aqui para o enunciado da questão. A massa de anilina, ou seja, eu não sei aqui a massa da anilina, é para se preparar 150 gramas do ácido sulfonílico. 150. O que a gente vai fazer? Regrazinha de 3. Então vai ficar 173x 150 vezes 93, vamos chegar em 13.950. 13.950. 13.950 dividido por 173, vou chegar no valor igual a 80,63. Bom, a gente vai ficar aqui com o gabarito item A. Ok? Aí como é um rendimento de 100%, né, o resultado aí já é o meu valor de 100%. Próxima questão. Vamos lá. A minha questão aí já me deu a equação e ela já está balanceada. Então, já fiz 2 passos aí do cálculo estequiométrico. O que é que eu vou fazer agora? Né? Eu vou fazer a leitura da questão para me identificar o que é que vai ser utilizado. Então, o que é que ele já dá aqui na questão? Ele dá a massa do tricloreto de antimônio, que é 228 gramas por mol. Ó. Então, eu vou estar utilizando esse carinha aqui e vou estar utilizando o antimônio. Então, eu vou estar utilizando esses dois, né? Fazendo a leitura aí, né? Eu vou estar utilizando esses dois. Então, eu vou replicar aqui, né, na questão. Então, 2 mols de antimônio para 2 mols de tricloreto de antimônio. É os dois que eu vou estar utilizando aqui, ó. Fiz a leitura da questão e identifiquei. Tá certo? O que é que ele dá aqui? Ele me dá a massa molar do tricloreto de antimônio, né, que é 228 gramas. Ah, essa questão foi legal, né? Já deu a massa aí pra gente. Muita atenção, isso daqui é de 1 mol. Bom, eu tenho quantos mols aqui no tricloreto, né, de antimônio? Eu tenho 2 mols. Então, é 2 vezes esse valor aqui, ó. 2 vezes 228, né, vai dar o quê? Vai dar 456 gramas. Isso daqui é a massa aqui do tricloreto de antimônio, né, do SbCl3. E do antimônio, né, do SB, aqui do antimônio ele não vai estar dando massa. Ele vai estar dando que valor aqui, ó, vai estar dando valor de mol. Então aqui eu tenho que colocar o número de mols, né, que é o meu coeficiente aqui, ó, que vai ser 2 mols. Tá certo? Agora eu vou para a questão, né? Uma mistura reacional contém 3 mols de antimônio, que é o antimônio, SB. Então o 3 vem aqui, ó. 3 mol de antimônio. E quantidade suficiente de gás cloro formará a massa, que é a massa aqui do tricloreto, ó. Então, que é isso aí, ó. Então essa questão aqui envolveu mol e massa, bom? Então muito cuidado aí para vocês não se confundir. Fazendo a regra de 3, 2x igual a 456 vezes 3, vai dar 1.368. Isolo x divide o segundo termo pelo primeiro, que eu vou chegar no valor aí de 684 gramas. Bom, gabarito item C. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Passou não. Questão da US. Vamos lá. O gás hidrogênio, né, pode ser obtido em laboratório através da reação do zinco com ácido sulfúrico diluído. Ah, pessoal, já analisei aqui, já vi aqui, ó,
que a questão não me deu a equação. Então eu vou ter que montar, certo? Então eu vou ler aqui a questão para mim fazer a montagem, tá bom? Montar minha equação. Então o gás hidrogênio pode ser obtido em laboratório através da reação do zinco com ácido sulfúrico diluído. Então, se reagir zinco, que é o Zn, mais ácido sulfúrico, né, que é H2SO4, vai formar o gás hidrogênio, né, que é o H2, mais o ZnSO4. Bom, montei aqui a minha equação. Vou ver se está balanceado, né? O zinco, 2 hidrogênio, a equação está balanceada. Então, montei a equação, fiz o balanceamento, né? já está balanceado, né? Na verdade, agora eu vou ler aqui a questão. Considerando o rendimento da reação igual a 75%, é correto afirmar que o volume de hidrogênio obtido a partir de 39,2 gramas de ácido sulfúrico é igual a... Então, pessoal, aqui eu vou estar utilizando o quê? Vou estar utilizando grama, né, e volume. De quem? Do hidrogênio, né? O volume do hidrogênio, onde tem o H2, eu vou estar usando o volume. E onde tem o ácido sulfúrico, eu vou estar utilizando massa. Então, o ácido sulfúrico é esse carinha aqui, e o hidrogênio H2 é esse carinha aqui. Então, onde tem o ácido sulfúrico, eu vou estar utilizando a massa. Qual é a massa aqui do ácido sulfúrico? Fazendo o cálculozinho, ó, cada hidrogênio aqui é 1, né? Eu tenho 2 hidrogênios. O S aqui é 32 e 4 oxigênio aqui, cada um sendo 16, né? Fazendo essa soma aí, esse cálculo, vou chegar em 98 gramas. Bom, então do ácido sulfúrico é grama e do hidrogênio aqui vai ser volume. Como eu tenho 1 mol aqui, 1 mol de H2, bom, tem 22,4 litros, né? A questão até me deu, ó. Aí ele quer saber o que? Se eu tiver 39,2 gramas de ácido sulfúrico, né? Qual vai ser o meu volume de hidrogênio? Fazer esse cálculo bem aqui. Fazendo a regra de 3, vai ficar 98x, multiplicando 39,2 vezes 22,4, vai dar 878,08. Bom, vou isolar o x, dividir o segundo termo pelo primeiro. Vou chegar aí no resultado igual a 8,96 litros. Bom, só que isso daqui, pessoal, é o meu resultado final, né? O meu 100%. Eu quero quantos por cento? Eu quero 75%. Então, 8,96 é o meu 100%. E eu quero 75%. Vai ser x. Então, eu vou ter que fazer outra regra de 3. Então, vai ficar 100x igual a 8,96 vezes 75, vai dar 672. Vou isolar o x, dividir o segundo termo pelo primeiro. Vamos dividir por 100 aí, vou voltar duas casas decimal, vai ficar 6,72 litros, tá bom? Gabarito item B. Questãozinha bem interessante, né? Porque eu tive que montar a equação, balancear, identificar, né? E fazer 2 cálculos. Descobrir o primeiro e depois fazer o rendimento. Bom, bem, questãozinha bem interessante. Vamos para a próxima questão. Opa. Questãozinha aqui me dá uns seguros, né? Então, vamos lá. A questão já me deu a equação e já está balanceado. Bom, então eu vou identificar aqui o que é que eu vou usar. Já sei que eu vou usar o KCO3, né? Porque ele já me dá aqui o valor, ó. E vou estar utilizando o CO2. Certo? Ele já me dá aqui os valores. A massa do carbonato, né? Do KCO3 é 100 gramas e do CO2 é 44.
Então ele já me deu essas informações aqui, ó. Então onde tiver aqui o KCO3 vai ser 100 gramas e onde tiver o CO2 vai ser 44 gramas, tá certo? Aí ele quer saber o que, né? A reação ocorre nesse experimento representado pela equação, ele quer o rendimento percentual dessa reação, tá certo? Aqui, né, eu vou ter que estar extraindo aqui algumas informações, tá bom? Aqui o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui 25 gramas de KCO3, então esse 25 vem aqui, e eu vou ter 5,5 de CO2, então esse 5,5 vem aqui, tá certo? Vou ler aqui a questão. Observe o esquema de um experimento que envolve o aquecimento de uma amostra de carbonato de cálcio. A decomposição desse composto leva à formação do gás, né, dióxido de carbono. A reação que ocorre nesse experimento é representada pela equação. O rendimento percentual dessa reação foi, fazendo aqui, minha regra de 3, certo? É 100 vezes 5,5 vai ser 550, certo? E 25 vezes 44 vai ser 1.100. Fazendo essa divisão aí, vou chegar em 0,5. 0,5 é a mesma coisa de 50%. Bom, gabarito item D. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá. Vou logo aqui direto aqui, pessoal. Vamos lá, a questão já me dá a equação, ok? E a equação já está balanceada. Tá, não, tem que fazer aqui o balanceamento da equação. Bom, eu vou replicar ela aqui. Não, vou fazer logo aqui direto. É aqui um tungstênio, né? Um W. Tem dois hidrogênio, aqui eu já tenho 2 hidrogênio, ok? 3 oxigênio, aqui eu só tenho 1. Então o que é que eu tenho que fazer? Botar o 3 bem aqui. Bom, fica 3 oxigênios. Só que quando eu coloco o 3 aqui, mexe nos hidrogênios, né? Que fica 6. Então também tenho que colocar um 3 aqui, ó. Então fica um W, ok? Fica 6 hidrogênio, 3 oxigênio, 3 oxigênio. Então a minha equação agora está balanceada. Então vamos fazer a leitura aqui da questão, né? Para me identificar o que é que eu vou estar utilizando. Vamos lá. O que é que eu quero aqui, né? Se uma indústria de produção de filamento obtém 31 kg do metal puro a partir de 50 gramas do óxido, né? Qual o rendimento aproximado? Então, o que é que eu vou estar utilizando aqui? Tenho que fazer a leitura aqui de novo, pessoal, para me identificar. Vamos lá. As lâmpadas incandescentes tiveram a sua produção descontinuada a partir de 2016. Elas iluminam o ambiente mediante o aquecimento por efeito de Joule, né? De um filamento de tungstênio. Esse metal pode ser obtido pela reação de hidrogênio com o trióxido de tungstênio, né, conforme a reação a seguir, descrita na equação química não balanceada. Né? A questão já me dizia que a equação não está balanceada. Se uma indústria, né, de produto de filamento obter 31,7 do metal puro a partir de 50 kg do óxido, qual é o rendimento? Então eu vou estar utilizando aqui o metal puro e o óxido, certo? Quem é o metal puro? H2O não é, né? Esse aqui é água e H2 aqui é gás hidrogênio. Então eu vou ficar com o óxido, né, sendo o WO3 e o meu metal puro, né, o W, tungstênio. Bom, é o que eu vou estar utilizando aí. Aqui ele vai querer a massa, né? E depois ele pede um percentual. A massa, né, do trióxido de tungstênio, tem que fazer aqui cada W aqui é 183,8 e os 3 oxigênios dá 48. Eu vou ter aqui 231,8 aqui de massa, 231,8 gramas. E o W aqui 183,8 gramas. Bom, ele quer, eu tenho dois valores aqui, pessoal, agora aqui de massa, ó. Tenho 31,7 e 50 quilos. Pessoal, quando você estiver aqui, ó, obtém-se
a gente vai estar utilizando esse carinha aqui na porcentagem, viu? No caso aí está pedindo a porcentagem. Eu vou estar utilizando ele no segundo cálculo. Se uma indústria de produção de filamento obtém 31,7 kg do metal a partir de 50 kg do óxido, então os 50 kg vem aqui, ó. Bom, qual é o rendimento aproximado? Então, vou fazer aqui a minha regra de 3, é 231,8x, 50 vezes 183,8 vai dar 9.190. Isolo x divide o 9.190 por 231,8. Vou chegar no valor igual a 39,64. 39,64 quilogramas. Bom, só que isso daqui, pessoal, é o 100%. Vou ficar bem aqui. Esse 39,64 é o 100%. Eu quero o quê? Eu quero o 31,7. Eu quero 31,7 quilogramas. Vai ser quantos por cento? Bom, fazendo esse cálculo aí, pessoal, você fazendo essa regra de 3, bom, você fazendo essa regra de 3 aí, você vai chegar no valor aproximado aí de 80%, tá certo? Vou deixar vocês fazer esse cálculo aí, tá bom? Vocês vão chegar no valor aproximadamente aí a 80%. Aqui para a próxima questão. Questãozinha da UES, 2025. Vamos lá. Uma das formas de obter o gás carbônico, né, através da seguinte reação. Essa minha equação eu tenho que ver se ela está balanceada, né? A questão já me deu a equação, mas eu tenho que analisar se está balanceada. Então vamos lá. O 2 ferro, tenho que botar um 2 bem aqui para balancear. Aí um carbono, que eu tenho 3, 4 oxigênio. Aí que eu tenho 2, colocando um 2 aqui fica 4 oxigênio, só que eu mexo nos carbonos. Aqui tem 2 carbonos, se eu colocar um 2 aqui, eu mexo nos oxigênio. O oxigênio fica 2, com 3, 5 e aqui fica 4, né? Então que deixar par. Então eu vou deixar eu colocar um 3 aqui. Colocar um 3 aqui. Porque fica 3 oxigênio com mais 3, 6. Aí eu apago esse outro aqui. Fica 3 aqui. Então fica 3 carbono, fica 6 oxigênio, 3 e 3, 6 e 2 ferro. Pronto, a minha equação está balanceada. Aqui não tem nada, fica 1. Vixe, pessoal, o notebook aqui vai descarregar. Só um minuto aqui para eu pegar o carregador. Galera, voltando aqui. O notebook estava carregando já. Voltei, galera. Vamos lá. Questão aí da UES. Me deu a equação. Deu a equação e eu fiz o balanceamento já, né? Pronto. Vamos aqui, vamos analisar. Questão que é o quê? Questão que é a massa e depois pede o percentual, ó, muito parecido com a questão anterior. Eu vou destacar aqui, ó, o termozinho obtém-se, né? Dá um valor, então esse obtém-se aqui com esse valor vai ser o meu segundo cálculo. Então vamos fazer aqui o primeiro. O que é que eu vou estar utilizando? O monóxido de carbono.
e o gás carbônico. Bom, o monóxido de carbono é o CO, né, 3CO, e o gás carbônico, né, é o CO2. Então, já coloquei aí a minha equação. Como a gente vai estar trabalhando em massa, né, então vamos ver aqui a grama. O carbono é 12, o oxigênio é 16. Eu vou multiplicar aqui por 3, vou chegar no valor igual a 84 gramas. O CO2 ele tem massa de 44, né, multiplicado aí por 3, vou chegar em 132 gramas. Aí, se eu reagir 420 gramas de monóxido, 420, eu vou colocar o meu X aqui, certo? Para depois eu fazer o meu percentual com 495 gramas. Então, fazendo essa continha aqui, vai dar 84x, 420 vezes 132 vai dar 55.440. Isolo x, divide o segundo termo pelo primeiro. Isso aqui vai dar 660 gramas. Lembrando que 660 gramas é o meu 100%, né? Que eu estou pedindo o meu percentual, não sei, né? E outro valor que eu vou estar utilizando, ó, do Obtense, 495 gramas. Então vai ficar 660x, 495 vezes 100, vou só repetir aqui e adicionar 2 zeros. E isolo x, divide o segundo termo pelo primeiro. Isso daqui vai dar aproximadamente aí 75%. Bom, gabarito item A. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Vamos lá, questãozinha do Enem, de 2023. Vamos lá. Existe no comércio, né, um produto antimofo constituído por uma embalagem com tampa perfurada, contendo cloreto de cálcio anidro, sem água, né, que é o CaCl2. Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade do ambiente, transformando-se em cloreto de cálcio diidratado. Tá aí a formulazinha. Considerando a massa molar da água igual a 18 gramas por mol e a massa molar do cloreto de cálcio anidro igual a 111, na hidratação da substância presente no antimorfo, o ganho percentual em massa, né, mais próximo de... Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou marcar aqui a caneta, peraí. Vou estar utilizando aqui o CaCl2, né, e as duas moléculas de água. O CaCl2, né, ele já deu. O CaCl2 é o cloreto, né, cloreto de cálcio, ele já deu aqui a massa, que é 111 gramas, certo? Isso daí é o meu 100%. Isso daqui é o meu 100%. Agora a massa aqui de água, ele já deu, que é 18, né? Só que aqui eu tenho duas moléculas aqui, ó. Então, 18 vezes 2, 36. 36 gramas vai ser quanto? 111, né? Que é o CaCl2, é o 100%. E 36 gramas vai ser quanto? Fazendo essa regrazinha de 3 aí, chegar em 111x igual a 3600. Divide, fazendo essa divisão aí, vou chegar no valor aproximado aí de 32%, tá bom? O valor aí aproximado, tá bom? 32,4%, gabarito item D. Próxima questão. Questão também do Enem. Pede o rendimento de 100%. Ou seja, o resultado que deu, né, já vai ser o nosso gabarito. Vamos lá. A questão já me deu a equação e ela já está balanceada. Bom, a questão já está balanceada. Então eu vou só fazer a leitura para me identificar, né, o que é que eu vou estar utilizando. Vamos lá.
vou estar utilizando... Pesquisadores conseguiram produzir grafito magnético por um processo inédito, em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafito comercial em pó e óxido metálico, tal como o CO. Nessas condições, o óxido é reduzido, ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. Considerando o processo descrito com rendimento de 100%, 8 gramas de óxido, o óxido metálico produzirão a massa de CO2 igual a... Então, o que é que eu vou estar utilizando? O meu óxido e o CO2. Como é massa, então vamos aqui ver os valores em grama. Então, o cobre aqui é 64, eu tenho 2. Então, 64 com 64, 128. 2 oxigênio, cada um é 16, então 32. Fazendo essa somazinha aí, vou chegar em 160 gramas. Bom, e o CO2, já fiz ele aqui em contas anteriores, é 44 gramas. Ele quer saber o que é? Em 8 gramas do óxido, 8 gramas. Eu vou ter quanto de CO2? X. Regra de 3, 160x. 8 vezes 44 vai dar 352. X igual a 352 dividido por 160 vai dar igual a 2,2 gramas de CO2. Gabarito item A. Próxima questão. Deixa eu ver se ainda tem. Tem. Também a questão do Enem. Vamos lá. O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da oscilação, da combustão, do minério calcocita. Durante esse processo ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o O2, produzindo SO2 conforme a equação química. Então a questão já me deu a equação, vou ter que analisar aqui se ela está balanceada. Deixa eu ver aqui, está, A questão aí já está balanceada. Tenho que identificar o que é que eu vou estar utilizando. Bom, vou estar utilizando aqui, considerando que isso quer obter 16 mols do metal, então vou estar utilizando aqui o metal e o minério, certo? Meu minério aqui vai ser a calcocita, Então o que é que eu vou estar utilizando? Vou estar utilizando o CO2S e vou estar utilizando o cobre. Vou estar utilizando isso aqui. O que é que eu tenho que analisar? Que quando ele está falando aqui do minério, ele vai estar pedindo a massa. Minério, quando eu estiver trabalhando do minério, é massa. E quando eu estiver falando do metal, do cobre, é mol. Tá certo? Vou colocar aqui, logo aqui do minério, CO2S. Quando eu estiver falando do minério, eu quero em grama, Eu quero a massa. Então, fazendo a massa disso daqui, eu vou chegar no valor igual a 159, Que questão ele deu, os valores, deu, Aqui, ó, o cobre é 63,5, eu tenho 2 cobres e um S, um enxofre, o S é 32. Bom, fazendo essa conta aí, vou chegar em 159 gramas. Bom, e o 2 mols aí de cobre, certo? Vai ser em mols, então aqui eu tenho um coeficiente 2, que vai ser 2 mols. Bom, então o que é que ele quer? Ele quer a massa em grama do minério, ó, que é o X aqui, ó, em 16 mols. Então, primeira linha, eu peguei aqui os dados da minha equação, e a segunda linha eu peguei as informações aqui do enunciado, Em 16 mols, eu vou ter quantas gramas? Fazendo essa contazinha aí, vai ficar 2x igual a 16 vezes 159, vai dar 2.544. Bom, dividindo aí, ó, x igual a 2.544 dividido por 2, vou chegar no valor igual a 1.272. 1.272.
72 gramas. Bom, só que esse valor aqui, ó, ele não é o meu 100%, ó. Isso daqui é o meu 80%. Então, esse 1.272, ele é o meu 80%. Eu quero saber quanto? Eu quero saber 100%. Vou colocar aqui o X. Bom, estou sem espaço aqui para fazer, mas você fazendo essa regra de 3 aí, né? 80x é igual, vai ficar 127.200, né? Dividindo aí, eu vou chegar aqui num x igual a 1.590 gramas, certo? Vou deixar para vocês fazer essa continha aí. Vou chegar aqui no item C, tá bom? Estou sem espaço aqui, vocês fazendo essa regra de 3, vai chegar nesse valor, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Também a questãozinha do Enem, pessoal. Essa questão aqui foi questãozinha bem complicada, né? A gente teria que fazer muitos cálculos, né, para resolver. Bom, mas aí dá pra gente resolver, né? Tranquilo. A gente fazendo a leitura aqui da questão, né? Analisando aqui direitinho, a gente conseguiria. Vamos lá. A obtenção do etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos, né, formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, né, conforme a equação química descrita. Então aqui eu já tenho a minha equação e ela já está balanceada. Já está balanceada já. Aí, em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% da conversão de etanol, que apresenta densidade, né, igual a 0,8. Vamos lá. O que é que ele quer? Ele quer o volume de etanol. Então, eu tenho que descobrir que é um etanol e a glicose. A glicose a questão já me dá, ó, que é o C6H12O6. Então, eu vou usar isso aqui, ó. Isso aqui é a glicose e o etanol. O etanol só pode ser esse cara aqui, ó, porque isso aqui é gás carbônico. Bom, a questão não me deu os valores da massa, mas ele me deu informação, ó. Cada 50 gramas de etanol, eu tenho 100 de glicose. Ó, cada 50 de etanol, eu tenho 100 de glicose. Só que ele quer, ó, 50 kg de glicose. Então, se eu tenho 50 kg aqui, eu vou ter quanto aqui? Ó, pessoal, dá pra gente resolver essa questãozinha aí? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui para ver se dá legal. Ó, sem fazer muito cálculo. De 100 para 50, né, que foi que aconteceu? Caiu pela metade, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, meu X aqui vai cair pela metade também. Então, vai ser o que? 25 quilogramas, certo? Se vocês quiserem fazer a regra de 3 aí, tranquilo, né? Mas pode fazer. Mas eu fazendo aqui direto, ó, daqui para cá caiu pela metade, daqui para cá vai cair pela metade também. Só que aqui, esse 25 kg aí, ele é o meu 100%. A questão diz que eu quero 80%. A questão diz aqui, ó. Se analisar, a questão diz aqui. Eu quero 80%. Então, fazendo 80% do meu resultado aí, o que é que eu vou chegar? Fazendo a regra de 3, né? Vai ser 100x, 25 vezes 80 vai dar igual a 2.000. Dividindo aí o 2.000 por 100, chego em 20 kg. Só que a questão não pede massa. A questão pede o quê? Pede em volume. Pede o volume de etanol. O volume, né, vai ser em litros, né? E aqui eu tenho massa em quilogramas. Mas a questão, ele me dá uma informação que eu posso fazer essa conversão. Que é quem? Que é a densidade. Que a densidade aqui é 0,8. A densidade
Com a densidade, eu consigo converter. Por quê? Porque a fórmula da densidade é o quê? Massa dividido pelo volume. Então, eu consigo converter. A questão me diz que a densidade é 0,8. No lugar do D, eu estou colocando 0,8. O M, que é a massa que eu descobri, que é 20, assim eu consigo descobrir o volume. Bom, fazendo essa regra de 3, aqui é como se tivesse 1, né? Fazendo a regra de 3, fica 0,8V, 20 vezes 1, 20. Isolo V, divide o segundo termo pelo primeiro. O meu volume aqui vai ser o que? 25 litros. Bom, gabarito da questão, volta aqui na questão, item C. Opa, gabarito da questão, item C. Vamos aqui para mais uma questão. Parece que é a última questão, pessoal. Vamos lá, quase finalizando. Vamos lá, a questão aí já me deu a equação e a minha equação já está balanceada. Então, tenho que fazer a leitura, né, para me identificar o que é que eu vou estar utilizando. Ó, já vi esse valor aqui, ó, do óxido de cálcio e da amônia, certo? Então, já sei o que é que eu vou estar utilizando. Ó, o obtém aqui, ó, obtiveram 102 gramas. Isso daqui eu já sei que vai ser o nosso segundo cálculo. Então, o que é que eu vou estar utilizando aí? O óxido de cálcio, né, o CaO e o 2NH3. 2NH3. Questão que é o quê? Questão que é a massa, né? Massa depois o rendimento. A massa aqui do óxido de cálcio, né? O cálcio é 40 e o oxigênio é 16, 40 com 16, 56 gramas. Bom, o NH3, o N é 14, com mais 3 hidrogênio 17, vezes 2, 34 gramas. Partindo-se de 224 gramas, né? Então aqui vai ser o meu X. Fazendo essa regrazinha de 3 aí, 56x, multiplicando 224 por 34, vai dar 7.616. 7.616. Fazendo a divisão, né? X igual a 7.616 por 56. Vou chegar no valor igual a 136 gramas. Só que o 136 aqui é quem? O meu 100%. Quero saber de quem? 102. 102 vai ser o meu X. Então vai ficar 136x. 102 aí vezes 100. Né? Vou repetir aqui o 102. Vou acrescentar 2 zero. X igual a 10.200 dividido por 136. Meu X vai ser igual a 75%. Bom, gabarito item D. Tá bom? Então, essas foram as questões. Valeu, galerinha, quem acompanhou até aqui. Então, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até mais. Valeu, galera!